calcule a soma dos resultados que você obteve nos itens A, B e C da atividade anterior. E se não obtiver 100%, descubra o que está errado. Então, depois que vocês terminarem a B e fizerem a C, somem os resultados das porcentagens. Se der 100%, já está certo, não precisa nem conferir. Mas se não der 100%, o que será que está de errado? Ok? E nós vamos então para a atividade 13, que eu destaquei alguns pontos importantes aqui, ó. Será realizado um sorteio de 3 pessoas entre 8. Tudo bem. Em um grupo formado por 5 mulheres e 3 homens. Esqueci de marcar aqui, ó. 5 mulheres e 3 homens. Então, essas 8 pessoas têm 5 mulheres e 3 homens. Vai ser feito um sorteio de 3 dessas pessoas. No item A, ele quer, aliás, em todos os itens, quer que determine a probabilidade, tá? Porcentagem. De que essas 3 pessoas saia um homem, outro homem e uma mulher, nessa ordem. Tudo bem. Então, qual que é o total de pessoas que nós temos? Nós temos 8, beleza. Então, nós temos aqui 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, ele quer que saia um homem. Quantos homens tem? 3. Então, eu tenho a possibilidade de 3 homens entre essas 8 pessoas. Aí vai ser feito um outro sorteio, certo? Quantas pessoas eu fiquei depois que saiu uma dessas 8? 7 pessoas. Então, aqui eu tenho 7. Outro homem, já saiu um aqui, eu tinha 3. Quantos ficaram? 2 homens. Beleza. Então, aqui saiu um homem, aqui saiu outro homem e agora quer que saia uma mulher. Então, olha lá. Quantas pessoas sobraram das 8 se eu já tirei 2? 6 pessoas. Então, estão aqui as 6 pessoas. E quantas mulheres eu tenho? 5 mulheres. Belezinha? Então, ó, 3 pessoas vão ser sorteadas, certo? Eu quero que saia um homem, então eu tenho 3 homens. Das 8 possibilidades, eu tenho 3 oitavos, certo? Multiplicado, vai sair outro homem. Então, eu tinha 8 pessoas, foi sorteado um homem, fiquei com 7 pessoas, certo? Eu tinha 3 homens, foi sorteado um homem, ficou com 2 pessoas. E uma mulher, tudo bem, eu tinha 8 pessoas, saíram uma pessoa, outra pessoa, então só tenho 6. E de mulher eu tinha 5, então não tinha saído nenhuma ainda, tá aqui, certo? Simplifiquem, multipliquem, dividem, não usem a calculadora para treinar a tabuada e encontrem a porcentagem, tudo bem? Olha no item B, é a mesma situação, só que agora dessas 3 pessoas, eles querem, o exercício pede 2 homens e uma mulher, mas olha o que está escrito aqui, ó, em qualquer ordem. Aqui era nessa ordem, então era só fazer assim e multiplicar. Aqui é em qualquer ordem, então vai ter permutação aí, certo? Então, primeiro nós fazemos a mesma coisa que fizemos aqui. Quantas pessoas são? São 8, beleza. Quantos homens tem? 3, então no primeiro sorteio vai sair um homem, certo? No segundo sorteio eu já estou com 7 pessoas, eu saí um homem, vou estar, certo? Então é a mesma coisa, um homem, outro homem, ou 2 homens, é o mesmo começo. E uma mulher, então é a mesma coisa, certo? Um homem, outro homem, uma mulher, 2 homens e uma mulher, o começo é o mesmo. Mas tem uma diferença, aqui é nesta ordem. Acabou, aqui você já acha uma porcentagem. Aqui não, porque ele quer em qualquer ordem. Se ele quer em qualquer ordem, então nós temos que ver quais as possibilidades de sair aqui, ó, 2 homens e uma mulher. Então nós podemos sair, quer ver, ó? Pode sair a mulher aqui na frente, depois o homem, certo? Aí pode ser que a mulher saia aqui no meio, certo? Ou então que saia um homem e uma mulher aqui, tá? São as únicas 3 possibilidades de trocar, inverter essa ordem desse sorteio. Então, nós multiplicamos isso daqui por 3, tá bom? Ou seja, é esse resultado aqui multiplicado por 3, tá bom? E aí a gente confere lá a porcentagem, tá?
Agora no item C, ele quer que saia um homem, uma mulher e outra mulher. Então vamos lá. Um homem. Temos 8 possibilidades e 3 homens. Saiu um homem. Saiu um homem, então dessas 8 pessoas ficaram 7. Beleza. Mas agora vai sair uma mulher. Quantas mulheres eu tenho? 5. Então eu tenho 5 possibilidades. Beleza. Outra mulher. Então tá. Quantas pessoas estão sobrando lá para o sorteio? 6. Outra mulher, quer dizer, já saiu uma aqui, eu tinha 5. Saiu uma, eu tenho 4. Nesta ordem. Então é só fazer isso. Multiplica tudo, simplifica e vocês vão ter o resultado. Agora aqui, ó, ele quer um homem e 2 mulheres. Vocês concordam que um homem, uma mulher e outra mulher é a mesma coisa? Mesma coisa. Só que aqui ele quer em qualquer ordem, assim, ó. Em qualquer ordem também vai trocar. Só que aqui é um homem e 2 mulheres, então pode sair um homem e 2 mulheres. Pode sair uma mulher, um homem e outra mulher. Pode sair uma mulher e um homem. Ou seja, também tem 3 possibilidades alternando aqui, ó, em qualquer ordem. Então, o resultado desse, vocês não precisam fazer tudo de novo. O resultado desse multiplicado por 3. Para quem não entendeu, como se não tivesse visto nada daqui. Então, nós temos 8 pessoas e queremos sortear um homem. Nós temos 3. Então, 3 oitavos. Multiplicado. Dessas 8 pessoas, sorteei uma pessoa, ficou 7 pessoas. Eu quero que saia 2 mulheres. Então, um de cada vez, tá? Tenho 5. Tenho 5 possibilidades. Aí, das 8 pessoas, saíram 2, eu vou ter 6 pessoas. Das 5 mulheres, uma foi sorteada, eu vou ter 4 mulheres, certo? Ou seja, a mesma coisa daqui. Só que, em qualquer ordem, então pode ser que eu faça a troca aqui, ó. Essas 3 possibilidades. Então, eu multiplico por 3 trocas, tá bom? E daí tem-se o resultado do exercício. Atividade 14. Considere um cofre com 3 rodas de fechadura, sendo cada uma delas com 12 letras, de A a L, tá? Então, eu tenho uma roda com 12 letras, outra roda com 12 letras e outra roda com 12 letras, tá bom? 3 rodas para abrir o cofre, tá bom? Aí no item A tá perguntando assim, ó. Quantas combinações serão possíveis ao escolher uma letra para cada roda? Veja bem, quando que eu uso porcentagem, quando que eu uso fração, quando que eu multiplico os números? Muito bem. Perguntou em qual a probabilidade, é fração e é porcentagem. Perguntou em quantas combinações possíveis, aí nós temos que fazer a multiplicação direta, certo? Então, veja bem, quantas rodas nós temos? Nós temos 3 rodas. Cada roda tem 12 letras. Então, o cofre tem lá, ó, uma roda com 12 letras, outra roda com 12 letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Cada uma delas, tá? Outra roda com 12 letras. Então, quantas combinações são possíveis entre essas 3 rodas? Ora, 12 da primeira, vezes 12 da segunda, vezes 12 da terceira roda. Calculem aí para ver quantas combinações podem ser feitas com essas 12 letras. 3 vezes isso daí, 3 rodas dela, tá? Ah, agora no item B diz assim, ó, esse é legal. O dono desse cofre esqueceu o segredo, porém, ele lembra que as letras da primeira e da segunda roda são vogais diferentes. Então, ó, eu tenho a primeira roda. Aqui nessa primeira roda, ele lembra que são vogais. Então, das letras, das 12 letras, vamos lá colocar quais são. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tá? Eu tenho essas 12 letras. Dessas 12 letras, quais são as vogais? O A,
o E, o I e só tem ele. Então quer dizer que na primeira roda aqui, ele tem 3 possibilidades, certo? Na segunda roda, vamos lá, ele diz assim, ó, que nas primeiras e na segunda roda são vogais diferentes. Então, se aqui é vogal também, tá? Se aqui eu tenho 3 possibilidades, a próxima também é vogal, mas é diferente. Então, se eu já usei uma possibilidade aqui, aqui eu vou ter só 2, porque está falando que é diferente. Se falasse que poderia repetir a vogal, poderia ser vogais iguais, aí eu colocaria 3 também. Mas falou que é diferente, eu já usei uma possibilidade, só uso 2 aqui, tá? E na terceira? E a última, ou seja, a terceira roda é uma consoante. Então, na última roda aqui, vai ser consoante. Quantas são as consoantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 consoantes. Então, quantos, e não é probabilidade agora, tá? É quantos são os códigos. Então, vamos lá, quantos são os códigos? Eu tenho 3 na primeira roda, 2 na segunda roda e 9 na terceira roda, tá bom? Vamos fazer essa, eu vou fazer com vocês, olha. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54 códigos, 54 códigos, ou 54 senhas diferentes que ele pode formar aí nessa situação que ele lembra que foi feito o código do cofre, certo? Agora vamos ver no item C. Olha lá, grifa aí. Qual é a probabilidade? Então agora ele quer fração. Agora ele quer porcentagem. Probabilidade do quê? Do dono do cofre acertar na primeira tentativa. Então ele quer primeirona. Então ele quer só na primeira, uma única chance ele tem. Entre quantos? Entre quantas senhas diferentes? Entre as 54. Mas professora, por que não é entre esse resultado que deu as combinações? Porque veja bem, isso daqui são as possíveis combinações em se fazer com 3 rodas, com 12, com aquelas 12 letras cada uma. Mas lembra que aqui no item B, o dono do cofre, ele se lembrou de que a senha certa, ela continha na primeira roda vogal, na segunda roda uma vogal diferente. E na terceira roda eram as consoantes. Então essas verdadeiramente eram as possibilidades do cofre daquele homem, certo? Então 54 códigos diferentes. E ele queria acertar na primeira. Então uma possibilidade dividida entre os 54 códigos, tá? Qual é essa probabilidade? Vamos lá e achem a porcentagem aí, tá bom? Aproximado. Então, pessoal, a atividade 15, como ela é em grupo, para depois a turma trocar, então nós vamos fazer isso quando estivermos novamente em aula presencial. Por enquanto, nós vamos deixar a 15 de lado, tá? E vamos para 16, acompanhando então a leitura aí. Joaquim guarda suas economias em uma caixa. Ao verificar o que já tinha guardado, constatou que tinha na caixa 3 notas de 100, 5 notas de 50, 6 notas de 10 e 8 notas de 5. Tudo bem. Se ele retirar da caixa 2 notas simultaneamente e ao acaso, grifem aí a palavra simultaneamente. Simultaneamente quer dizer o quê? Ao mesmo tempo. Então, essa palavra aí é uma palavra-chave do exercício que vai modificar o jeito da gente fazer, tá? Agora, ele não sorteou não pegou uma nota e depois ele pegou outra. Ele pegou as duas ao mesmo tempo, tá? Qual vai ser a probabilidade de que seja uma de 100 e a outra de 50? Em qualquer ordem. Então, muito bem. Então, vamos ver primeiro quantas notas ele tem. Então, nós somamos aqui as notas, tá? Ele tem 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14, 14 mais 8, ele tem 22 notas.
Então, ele quer que, ao mesmo tempo, saia uma de 100 e uma de 50. Então, vamos lá. Quantas notas de 100 eu tenho? Tenho 3. Sobre o total de notas, 22. Então, das 22, ele tem a possibilidade de saírem 3 lá de uma nota de 100, tá? Tá. Eu vou multiplicar pela possibilidade de sair uma de 50, tá? Quantas são? São 5. Então, 5 notas de 50, só que já saiu uma aqui de 100, das 22 notas, certo? Tá, isso aqui não é novidade. O que é novidade é que é simultaneamente ao mesmo tempo em qualquer ordem. Então, eu também vou somar com a possibilidade de qualquer ordem das 22 sair uma das notas de 50, multiplicado que das 21 sair uma nota de 100, certo? E aí sim, simultaneamente, ao mesmo tempo, eu uso o maisinho aqui, certo? E aí, então, resolvam, olha, deixa eu tirar aqui, senão vai achar que é mais ou menos. Resolvam, então, isso é uma expressão numérica, muito bom para treinar. Façam primeiro, resolvam dentro do parênteses, aqui vocês vão ter um resultado. Aqui vocês vão resolver dentro do parênteses e ter um outro resultado. Depois é que vocês vão somar esse resultado com esse. E olha que legal, quando vocês multiplicarem aqui 22 vezes 21, é a mesma coisa que 22 vezes 21. Então, eles vão ter denominadores iguais. E isso é bom, porque se os denominadores são iguais, vocês podem, na hora de adicionar, conservar o denominador e somar apenas o numerador, tá bom? É a regrinha da adição de frações com o mesmo denominador. E depois, é lógico, simplifiquem e acham o resultado da porcentagem o resultado da probabilidade em porcentagem, tá bom? E a gente continua lá nos grupos de WhatsApp. Beijão, pessoal!